Bom, meu nome é Ingrid e agora eu vou falar um pouco sobre a NR35, Trabalho em Altura. Afinal, o que é a NR35? A NR35 é a norma regulamentadora de segurança do trabalho que rege trabalhos executados em alturas. Essa norma consiste em diversas orientações de segurança para que o trabalhador possa desempenhar suas funções sem correr o risco de queda, acidentes ou até mesmo óbito. Para se enquadrar na NR35, é necessário que o trabalho seja executado a uma altura de 2 metros ou mais em relação ao piso inferior. Portanto, qualquer trabalhador que esteja em altura superior a 2 metros, mesmo que dentro de um espaço fechado, como um prédio, também terá seu trabalho regido pela NR35. Foi então decretado que, a partir do dia 27 de 3 de 2013, todo trabalhador que executa trabalho em altura deveria ter a devida capacitação da NR35, ou então a empresa estaria sujeita a multas e outras punições das leis trabalhistas. Atenção! Lembre-se de utilizar a hierarquia das medidas de controle da NR35. Primeira, eliminar o trabalho em altura, ou seja, substituir o homem ou fazer a atividade no chão. Segunda, prevenir a queda, guarda-corpos ou barreiras de proteção. Terceira, proteger o trabalhador, utilizando EPIs ou rede de proteção. Mosquetões. Existem mosquetões com trava simples e automática, feitos em diversos materiais como aço carbono, alumínio, aço inox e em vários formatos. Eles são essenciais para o sistema de ancoragens e aparecem na lista dos EPCs. São eles: mosquetão de alumínio, de aço simétrico, de aço formato D, trava automática, oval e sem trava para uso esportivo. Os mosquetões possuem valores variados, assim dependendo do modelo, material e fornecedor. Descensores. Descensor é um equipamento basicamente utilizado para a descida em corda. Acredito que seja sua função principal. Entretanto, sabemos que esse equipamento pode ser utilizado em várias situações. O equipamento também foi testado e é aprovado para seu uso seguro. São vários os tipos de descensores. Veja a seguir os mais usados: IDS, IDL, ID, EVAC. Os descensores possuem valores variados, dependendo do modelo e fornecedor, com um valor médio de R$ 1.799. Riscos. Outro princípio adotado na norma trata o trabalho em altura como atividade que deve ser planejada, evitando-se, caso seja possível, a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda ou mesmo por medidas que minimizem as suas consequências, quando o risco de queda com diferenças de níveis não puder ser evitado. Esta norma propõe a utilização dos preceitos da antecipação dos riscos para a implantação de medidas adequadas, pela utilização de metodologias de análise de risco e de instrumentos como a permissão de trabalho, para que o mesmo se realize com a máxima segurança. O trabalho em altura envolve diversos riscos, não só o de queda, mas diversos como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação. Acidente típico em trabalho em altura. Acidentes fatais por queda de altura ocorrem principalmente em obras da construção civil, serviços de manutenção e limpezas em fachadas, serviços de manutenção em telhados, montagem de estruturas diversas, serviços em ônibus e caminhões e logísticas, depósitos de materiais, serviços em linha de transmissão e postes elétricos, trabalhos de manutenção em torres, serviços diversos em locais com aberturas em pisos e paredes sem proteção. Como prevenir acidentes? Dicas para prevenir acidentes de trabalho. Utilizar equipamentos adequados, informe sobre incidentes imediatamente, evite executar atividades avulsas, evite a pressa, você manda nas máquinas, cuidado com ferramentas, não brinque no trabalho, entre outros. EPI, capacete com jugular. Muitos trabalhadores utilizam capacete de segurança com jugular, pois é uma fita que permite que o capacete seja preso à cabeça do usuário quando colocada na região do pescoço, o que evita a queda do equipamento e de outros possíveis problemas.
Protege a cabeça do trabalhador contra impactos causados por quedas de materiais, batidas e, dependendo do modelo, até mesmo contra choques elétricos. É confeccionado em polietileno de alta densidade, material leve e rígido. Entretanto, seu projeto ergonômico distribui uniformemente possíveis impactos contra a cabeça do usuário. A média do preço dele é de R$ 43,90, mas varia de loja e do material do capacete. Como é feito o descarte? Quanto aos EPIs que não sofrerem nenhum tipo de contaminação, mas que estejam impróprios para o uso, devem ser armazenados como lixo comum e descartados como lixo domésticos, ou separados de acordo com o seu material, para ser encaminhados para reciclagem. Cordas. As cordas representam um elemento básico do salvamento em altura ou alguns tipos de tarefa, tanto que na maior parte das vezes a corda representa a única via de acesso à vítima ou a única ligação a um local seguro, razão pela qual merece atenção e cuidados especiais. A função da corda é garantir a proteção do trabalhador durante todos os momentos em que o mesmo está desempenhando atividade de risco, em alturas superiores a 2 metros de distância do solo. Como é feito? As cordas podem ser compostas de um único material ou uma associação de materiais, como fibras naturais, algodão, juta, sisal, linho e seda, ou sintéticas, nilon, polietileno, polipropileno, poliéster ou fibras de carbono. O valor dele está na média de R$ 434, mas o preço varia de loja e de material. Como é feito o descarte? Já os EPIs que não possuem risco agregado, ou seja, só estejam inapropriados para o uso por apresentar algum dano ou outro fator que impossibilite a funcionalidade do equipamento de proteção individual, devem ser descartados como lixo comum. Riscos que impedem o trabalho em altura: doenças cardíacas, hipertensão arterial, epilepsia, labirintite crônica, diabetes, doenças da coluna vertebral, doenças psiquiátricas, deficiências visuais e auditivas, qualquer doença que possibilite a perda de consciência repentina ou desequilíbrio. Condições que desaconselham o trabalho em altura: gripes e resfriados fortes, febre de qualquer natureza, indisposições gástricas, tonturas, dores de cabeça, falta de alimentação adequada, indisposições físicas e estresse. Cinto de segurança tipo paraquedista. Esse cinto tipo paraquedista é utilizado para manter o trabalhador seguro ao realizar atividades em locais altos, evitando possíveis quedas. Ele fica fixado em um ponto que oferece uma maior sustentação para que o trabalhador consiga exercer o seu trabalho. Geralmente, esses cintos são fabricados com materiais sintéticos resistentes, como, por exemplo, o poliéster, na maioria das vezes. E em suas fitas, ele possui uma costura bem reforçada. Em questão de valores, esse EPI pode variar bastante. Na internet, eu consegui achar ele valendo R$ 90, em alguns sites ele valendo R$ 3.000. Mas é bom ressaltar que na hora de escolher um EPI, o que vale mesmo é o CA. Verifique se ele possui o CA e se esse CA ainda é válido.
talabarte ajustável de posicionamento. Talabarte é um dispositivo que funciona junto ao cinto de segurança, na posição abdominal, e à estrutura do local onde é realizado o trabalho. Ele fica conectado às duas argolas de fixação localizadas nas laterais do cinto abdominal e serve para evitar acidentes relacionados a quedas ou mau posicionamento. Geralmente, são feitos de poliéster, nylon ou poliamida, e seus preços variam de R$ 150 a R$ 300. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o talabarte simples, ou mais conhecido como talabarte I. O talabarte em si é um dispositivo conectado a um cinturão do tipo paraquedista, que prende o trabalhador a um ponto de ancoragem para a redenção de queda ou de posicionamento. Esse modelo de talabarte é mais leve do que os outros tipos e proporciona conforto ao trabalhador, mas é indicado para atividades em que não há deslocamento. Contém uma única alça, portanto permite que apenas um ponto de ancoragem. Assim, ele é um pouco mais restrito, podendo apenas ser utilizado em atividades sem interferência no sistema de ancoragem. Algumas consequências desse trabalho é que, caso algum problema aconteça, o trabalhador ele não vai ter onde se segurar se ele não estiver usando esses EPIs corretamente, podendo sofrer queda, vindo a óbito ou a gerar consequências gravíssimas. Existem outros tipos de talabarte. O talabarte Y funciona como um talabarte simples, mas ele permite a ancoragem dupla em pontos alternados. Com isso, o trabalhador consegue se deslocar com mais facilidade, tanto na horizontal como na vertical. O modelo em Y proporciona ao usuário uma maior segurança nas atividades de progressão vertical ou horizontal. Por ser confeccionado com duas alças, o usuário pode superar obstáculos e tem a possibilidade de estar todo o tempo exposto a risco de queda conectado ao sistema de ancoragem. É extremamente importante que o usuário de sistemas de proteção de queda saiba utilizar corretamente os equipamentos. Este é um assunto que deve ser levado muito a sério, pois a má utilização pode levar a consequências, como já explicado no outro talabarte, ele pode cair, vir a óbito ou fraturar seriamente algum membro do corpo. Vale ressaltar que dentro do sistema de retenção de queda do talabarte de segurança, deve possuir absorvedor de energia e deve ser utilizado em conjunto com o cinturão de segurança tipo paraquedista, para trabalho em altura. Para a conexão entre o talabarte e o cinturão, somente deverão ser utilizados os elementos de engate indicados pelo fabricante. Oi, eu sou a Metina e agora eu vou falar um pouco sobre o trava-quedas. Bom, o trava-quedas é um dispositivo de retenção de queda, o qual é ligado entre o cinturão de segurança e o ponto de ancoragem. Desta forma, como o próprio nome sugere, ele atuará de maneira a impedir que o colaborador sofra uma queda. A sua função principal é garantir uma ligação mecânica segura entre o cinturão e o ponto, funcionando assim como a ferramenta de segurança preventiva a quedas. Bom, tem dois tipos de trava-quedas, o retrátil e o deslizante. O trava-quedas deslizante, como o próprio nome sugere, o modelo permite o deslocamento ao longo de uma linha de ancoragem, acompanhando o colaborador sem que o mesmo tenha que realizar alguma intervenção manual. Além disso, garante o bloqueio automático sobre a linha de ancoragem em caso de quedas. Este modelo de trava-quedas pode ser utilizado em atividades em fachadas de prédios, cadeiras suspensas, andaimes e trabalhos com escadas que excedam 2 metros de altura. O preço varia de R$ 100 até R$ 3.000. Isso depende da quantidade de metros de cabo. Já o trava-quedas retrátil é caracterizado por ser um dispositivo que consegue retrair ou estender o cabo ou a fita a partir de uma mola, conforme for o deslocamento vertical do colaborador. Vale ressaltar que ele também é capaz de realizar o travamento automático em ocasiões de impacto, impedindo assim a movimentação do trabalhador. O trava-quedas retrátil pode ser utilizado em atividades em altura que necessitam de movimentação vertical, horizontal e carga e descarga de carretas e caminhão.
O preço varia de R$ 200 até R$ 5.000. Isso depende da quantidade de metros de cabo. Agora eu vou falar sobre a botina de segurança. A botina de segurança serve para proteger os pés dos trabalhadores contra eventuais acidentes de trabalho. A botina de segurança pode proteger o usuário contra queda de materiais que poderiam lesionar o pé, descargas elétricas, queimaduras ou acidentes com produtos químicos, perfurações ou quedas de objetos, chutes, tropeços, evita queda em pisos escorregadios ou molhado e também protege contra temperaturas extremas. O valor varia de R$ 35 até R$ 190. Óculos de proteção. Características. Os olhos são partes sensíveis do nosso corpo, por isso precisam estar protegidos da entrada de corpos estranhos e pó. Os óculos são indicados para atividades com exposição a raios solares, projeção de partículas, produtos químicos e radiações ultravioleta e infravermelha. Normalização. Os materiais utilizados na fabricação dos óculos devem ter resistência mecânica e leveza no peso, não devendo ser irritantes ou produzir efeitos alérgicos à pele, sujeito à transpiração e devendo resistir à frequente higienização pelos métodos normais. As peças em termoplástico devem ser de combustão lenta e não possuir odores desagradáveis. Devem ter acabamento liso e anatômico, oferecendo conforto ao usuário. CA. Seu certificado de aprovação é 9722. Os óculos de segurança custam cerca de 10 a 50 reais. Uso. O óculos de segurança é muito mais do que um simples acessório, pois ele protege uma das áreas mais sensíveis do corpo, os olhos. Dessa forma, os óculos de segurança têm um papel fundamental em diversas atividades profissionais, já que auxiliam a prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Ao não utilizar esse equipamento, o trabalhador estará exposto e corre o risco de perder parcialmente a sua visão. Como é feito o teste dos óculos de proteção? Prevenção. Os óculos de proteção têm um papel fundamental na segurança, pois previnem acidentes e suavizam os efeitos do contato prolongado com agentes nocivos. Dependendo da atividade que exerce, o trabalhador estará sujeito a diversas substâncias que poderão ser nocivas à sua visão, as quais têm o seu risco minimizado caso ele use os óculos de segurança adequados. Higienização. Para a limpeza, não utilize materiais abrasivos, solventes ou qualquer outro tipo de produto químico. Use apenas água limpa e sabão neutro. Repita o ciclo de limpeza em casos de sujeira pesada. Após a lavagem, seque o equipamento com pano de algodão ou papel macio e nunca o guarde molhado ou úmido, para evitar a proliferação de fungos e bactérias.